Hoje eu vou estar falando sobre um assunto muito importante. Os sinais dos tempos e a volta de Jesus. Amém? Está preparado? Amém. Abra sua Bíblia em Mateus 24, no livro de Mateus, capítulo 24, do 3 em diante. Quando Jesus estava com os discípulos, ali no Monte das Oliveiras, os discípulos fizeram uma pergunta muito importante. E eu creio que é uma pergunta que nós também fazemos e queremos saber a respeito. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isto será o início das dores. Amém? Pode se assentar. Se Jesus voltar hoje, você está preparado para subir com Ele? Os sinais dos tempos e a volta de Jesus. Aqui no livro de Mateus 24, quando Jesus foi interrogado sobre os sinais dos tempos e o que aconteceria, quais seriam esses sinais da volta dele e do fim dos tempos. Jesus fala sobre alguns sinais, mas entre esses sinais, ele compara a volta dele com uma mulher que está prestes a dar à luz. Eu tive 3 filhas, partos naturais, partos normais. Então eu sei muito bem o que isso significa. As dores vão intensificando. E o intervalo das dores entre uma dor e outra vão diminuindo. Se nós observarmos o que está acontecendo, é o princípio de dores. As dores estão intensificando, as tragédias estão intensificando, e o intervalo entre uma tragédia e outra estão diminuindo. Ontem no México, um terremoto na escala de 7,1, já são mais de 220 mortos. Tragédias, desespero, angústia, furacões. Será por que o nome dos furacões e dos tufões tem nome de mulher, hein? Irma, Maria, Katrina. Quando eu estava em casa, eu já tinha falado para o Carlos Antônio. Nós tivemos aqui 2 aulas maravilhosas na escola dominical, uma dada pelo pastor Carlos Vilela e outra pela pastora Bernadette, falando a respeito da volta de Jesus, falando a respeito dos acontecimentos que virão após a volta de Jesus. Mas o meu coração também ainda transbordava de dar continuidade a este assunto. E quando eu estava em casa ontem, e eu vi aquela tragédia acontecendo no México, mais uma vez Deus confirmou ao meu coração: alerte, fale ao povo, eu estou voltando. Eu estou voltando. Há um ano atrás,
exatamente em setembro, início de setembro, nós fizemos uma viagem, fomos para um congresso na Argentina, na igreja Rei dos Reis, um congresso muito, muito importante para nós, para as nossas vidas. E depois de lá nós fomos fazer uma viagem em família, fomos para o México, fomos para Cabo de São Lucas, Cabo de São Lucas, um lugar belíssimo, lindo, um mar maravilhoso, lindo, maravilhoso. Mas chegando lá, no primeiro dia que nós chegamos, nosso hotel, um hotel bonito, lindo, 5 estrelas, e já na entrada do hotel tinha 2 imagens maiores do que essa frente da igreja. 2 imagens de 2 deuses. E não sei se isso me incomodou, me deixou assim um pouco intrigada. E como eu e o Salmo, nós estávamos muito cansados, foram viagens muito próximas, assim, sem dormirmos direito. E aí nós aproveitamos que nós chegamos antes dos filhos. E aí eu e ele, nós dormimos 2 dias seguidos. Deitamos e ficamos 2 dias, uma noite dormindo. E numa dessas noites, Deus me deu uma visão. Deus me deu uma visão onde nós estávamos no lugar, como se nós estivéssemos num salão muito grande, um salão de festa, e muitas pessoas se divertindo, desfrutando da vida. Mas de repente esse salão era todo de vidro. E quando eu olhei para fora, eu vi, quando o sol vinha muito intenso, e ele vinha rodando, e ele vinha em direção à terra, e a sua força, o calor do sol, onde ele passava, ele ia destruindo tudo. Aquela tempestade solar, onde ele passava, havia uma grande destruição. E eu vendo as imagens do México, foram como Deus tinha me mostrado. Aquelas tragédias, aqueles edifícios sendo quebrados, ou seja, a cidade destruída. As cidades destruídas. E o Senhor dizia assim: volte. E o povo começou a correr, todo mundo desesperado, começou a correr de um lado para o outro. E Deus me dizia assim: volte e anuncia que eu estou voltando. A minha volta está muito próxima. Anuncie, anuncie. E eu chamava as pessoas, dizia: ei, vem cá, eu quero falar para vocês um assunto muito importante. Ei, eu tenho alguma coisa para dizer, mas as pessoas às vezes não queriam saber, viravam as costas e saíam. E eu dizia: gente, Jesus está voltando. Gente, vamos nos preparar, porque Jesus está voltando. E isso tem, de um ano para cá, eu falei algumas vezes, em alguns locais, algumas igrejas que eu fui, eu falei a respeito disso. Mas isso tem queimado no meu coração muito forte. E eu tenho às vezes sentido a igreja como aquelas virgens insensatas, que estão dispersas, que estão indiferentes, que não estão preparadas para a volta do Senhor Jesus. Mas nesta noite, eu queria ser boca de Deus, para dizer para vocês:
Se preparem, porque Jesus está voltando. Se preparem, porque Jesus está voltando. É tempo de nos despertarmos. É tempo de deixarmos de fingirmos que somos cristãos. É tempo de nos levantarmos como profetas do Senhor, como arautas do Senhor, e dizer em alto e bom som: se prepare, porque Jesus está voltando. Para buscar uma igreja santa, pura, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sinais da volta de Jesus. Muitos poderão dizer, mas isso tem acontecido ao longo dos anos, mas não com essa intensidade, como nos últimos dias. Como? Lembrem de uma coisa: a mulher que está prestes a dar à luz. Eu quero que isso fique bem claro na sua mente. Cada vez que você ligar a televisão, hoje mesmo, a hora que você voltar para casa, se você ligar o jornal, você vai ver lá a tragédia. Você vai ver o terremoto no México, e isto abalou e causou erupção num vulcão próximo ao México. Você vai ver furacão nas ilhas ali no Caribe. Você vai ver, com certeza, muitos assassinatos, violência, mortes, roubo, latrocínio. Eu estava vendo hoje no jornal, 2 mulheres, 60 e poucos anos, andando na rua, foram mortas. E a igreja, o que tem feito? E você, que se diz filho de Deus, e você que se diz a noiva do Cordeiro, o que tem feito? Vai virar as costas? Vai ficar indiferente? Vai fingir que não é com você? Ah, não, graças a Deus que não é no Brasil. Mas a onda de violência no Brasil, de corrupção no Brasil, de tragédias no Brasil, chegou a um nível tal que eu acho que Deus está enojado. Eu sou crente há mais de 46 anos. Essa semana eu tive a oportunidade de ir ali na igreja de Vila Nova, no aniversário da pastora Simone, e encontrei com o pastor Jorge Branco de Gouveia. E ele ficou muito feliz por me ver, por ver a minha mãe. E ele mesmo pegou o microfone e começou a contar a respeito, a testemunhar a respeito das nossas vidas, a falar que foi ele, que foi o responsável pela salvação da minha vida e da minha família. E ele, ao olhar para nós, eu acho que ele sentiu assim, como se Deus dissesse para ele: pastor Jorge, valeu a pena tantos anos de ministério. E ele com muito orgulho dizendo: aí ó, pastora Cássia é minha filha. Pensa, aquela menina custosa na igreja, que corria na igreja, olha aí que pastora, deu uma pastora. Sou muito grata a Deus pela vida do pastor Jorge, porque ele plantou na nossa vida, e eu tenho certeza que ele não tem noção dos frutos, que ele também é responsável, porque quando eu produzo fruto, ele também é honrado com isso. Sinais da volta de Jesus.
falsos profetas, enganadores, muitos dizendo ser o Cristo, muitas pessoas realizando grandes milagres. Mas o Senhor disse para nós estarmos alertas, porque muitos viriam enganar o povo dele, e se nós não estivéssemos atentos, até nós os escolhidos seriam enganados. Cuidado com a aparência, cuidado, veja a vida da pessoa, cuidado quem você deixa colocar a mãozinha para orar por você. Conheça a vida desta pessoa, se realmente é um cristão fiel e verdadeiro, se é uma pessoa que tem compromisso com a igreja, tem compromisso com a sua liderança, porque muitos virão, muitas pessoas realizando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas são lobos no meio das ovelhas. Guerras, rumores de guerras. O século 20 foi palco de 2 grandes guerras mundiais. 77 milhões de pessoas foram mortos. 7 milhões de judeus foram mortos. Nós estamos aí, rumores de guerra. Quem assistiu o jornal ontem também viu. O louco lá da Coreia do Norte. Aquele é louco mesmo. E ajunta com outro louco dos Estados Unidos. Ele diz que vai acabar com a Coreia totalmente. Ele falou com as suas próprias bocas. Eu só estou reproduzindo o que ele falou no jornal ontem. Vamos destruir totalmente a Coreia do Norte. Nação contra nação, reino contra reino. Fomes, pestes. Quem vai na África sabe o que é isso. Quando eu cheguei lá a primeira vez, eu fiquei em choque. Acho que eu fiquei uns 3 dias em choque. Porque tem muita gente que fala assim: ai, lá na África, ixi, mas vocês não sabem tanto de pobre que tem aqui no Brasil. Eu falo: irmão, fica caladinho, fecha a boquinha. Você não fala do que você não sabe, não conhece, não. Você já foi na África? A Dorcas chorava. Dorcas chorava porque não tinha comida para as crianças. De repente, do nada, aparece 500 crianças assim. E a Dorcas dizia: mas não vai ter comida para elas. Eu falei: não tem como. E ela chorava, que ela soluçava assim. E eu fiquei em choque por ver a miséria, a fome. E eu lembro que eu fiquei tão impotente, eu me senti tão impotente, tão insignificante, que eu me senti nada diante daquela situação. E eu lembro que eu dormi e Deus falou comigo. Que eu pensava assim: gente, mas eu podia ter trazido caminhões de comida, toneladas de comida, gente. Mas, gente, era uma gota no oceano. E Deus falou comigo. Fome, Deus falou em sonhos comigo e disse: fome, eles já estão acostumados a passar. Dê o pão vivo que desceu dos céus. Dê o que você tem, que é o pão vivo que desceu dos céus. Porque conforme eles forem alimentando da minha vida, a vida deles também vão sendo transformadas. Eles vão se alimentando de Cristo, e a vida deles material também vão ser transformada. E isso tem acontecido ali em Moçambique, onde nós temos ali as igrejas, mais de 200 igrejas. Mas tem uma coisa: não tem ninguém que ame mais a Jesus
do que aquele povo. Porque Jesus é tudo que eles têm. Então eles são apaixonados por Jesus. Pestes, malária, ebola, zika e mais outros tantos que vão aparecendo. AIDS, que tem assolado milhões e milhões de pessoas. Terremotos, furacões, tufões, maremotos. Estados Unidos, uma potência mundial, mas foi envergonhado 11 de setembro, quando aquelas torres foram destruídas por loucos, que tem destruído muitas cidades também. Nós estávamos em Londres, esse ano, né? Esse ano, o dia que nós saímos de Londres, esse ano, houve um atentado terrorista, lá em Londres. Esses dias atrás teve outro. Um país, economicamente falando, primeiro mundo. Lá as pessoas não precisam de Deus, porque elas têm muito dinheiro. Para que Deus? Isso é coisa para pobre. Deus, isso é coisa para quem não tem o que a gente tem. Os Estados Unidos, uma nação que se diz cristã, mas também que entrou nesse mesmo esquema. Não precisamos de Deus. Somos um país de primeiro mundo. Olha só o que tem acontecido naquele país. Quantas tragédias têm acontecido naquele país? Cadê o avanço da tecnologia para impedir que tudo isso venha e não aconteça? Para proteger aquele país. Nós estávamos lá o ano passado, quando nós fomos inaugurar a Catedral da Família em Miami. Gente, nós pegamos uma tempestade. Uma tempestade, de repente veio uma tempestade assim, e os carros começaram a rodar na nossa frente. Aquele tanto de carro começaram a boiar e começaram a rodar assim na nossa frente. De repente, aumento da maldade, quanta violência, quantas tragédias, quanto desespero, quanta angústia. Quantos assassinatos, quantas mortes. Mata-se hoje por nada. A vida humana não tem valor nenhum. Mata o outro, coisas banais. Que significado tem a vida do ser humano? Nenhuma. Muitas coisas, resultado das drogas, dos vícios, muitas tragédias nas famílias, advinda desta maldade e dessa desgraça que tem tomado a vida dos nossos familiares. Vocês, lapidando o tesouro, estão aqui hoje, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvo a Deus pela vida de vocês. Eu pedi que vocês viessem. Pedi ao pastor Gil, muito obrigado por ter atendido o meu convite, porque Deus tem dado uma chance para mudar a história de vida de vocês. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus está chamando vocês para ser luz nas trevas, para dizer: teve transformação na minha vida, pode ter na sua também. Deus quer usar vocês. Deus permitiu que vocês fossem
aonde vocês fossem, para dizer: a graça de Jesus me alcançou. E para dizer: ei, estejam preparados para a volta de Jesus. Jesus está voltando, e a decisão de estar com Ele, de caminhar com Ele, é unicamente de cada um aqui. Como a parábola das 10 virgens, 5 insensatas e 5 prudentes. Ei, igreja, precisamos estar com as nossas lâmpadas, as nossas lamparinas, repletas de óleo, porque o marasmo, a sonolência tem chegou tanto para as prudentes como para as insensatas. Mas as prudentes estavam preparadas para a volta do noivo, tinham azeite em reserva. Azeite fala da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Azeite fala de andar com Deus no dia a dia, estar preparado para a sua vida. Azeite fala de deixar o Espírito Santo de Deus nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Fala de relacionamento. E aí, quando as insensatas viram que o noivo tinha chegado, elas correram atrás das prudentes e pediram: me dá aí um pouco do seu azeite. As prudentes: não, agora não é tempo de compartilhar mais. Vocês tiveram o tempo necessário para se preparar. Ei, salvação é individual, vida eterna é individual. Tem 2 caminhos: ou você passar a eternidade com Deus, ou passar a eternidade longe de Deus. Tem 2 caminhos: céu ou inferno. Tem 2 caminhos: você subir com Jesus nos ares quando Ele voltar, porque os que estiverem vivos serão arrebatados com Ele, e os mortos serão transformados. Glória a Deus, glória a Deus. Ou você acha que isso não é bem assim não, acho que esse negócio não é assim não. Sabe por que eu falo assim, com toda convicção? Porque o meu Rei, o meu Deus, Ele morreu e ressuscitou. E a palavra do Senhor diz que Ele é a primícia da nossa ressurreição. Se Ele ressuscitou, se o Deus que eu sirvo morreu e ressuscitou, é porque nós também, aqueles que estivermos vivos em Cristo, serão arrebatados. Aqueles que estiverem mortos em Cristo, serão arrebatados, transformados. Glória a Deus, glória a Deus. Ou vivo ou morto, o importante é estar com o Senhor. O importante é estar com o Senhor, porque nós estamos falando de vida de Jesus. Mas se Ele não voltar por agora, é importante você estar preparado, porque em qualquer momento todos nós aqui vamos ser chamados. Todos nós. E hoje em dia, às vezes a gente pensa assim: ah não, os que estão mais velhos têm mais probabilidade de morrerem. Se você abrir o jornal, quais são as pessoas que mais estão morrendo hoje? Jovens de 18 a 25 anos. Avanço da ciência e tecnologia. Gente, nos últimos 10 anos, meu Deus, hoje nós estamos falando aí ao vivo com todo mundo. Hoje, nós fomos para a África lá, e nós íamos para aquelas aldeias onde a gente não tinha condição de chegar de carro. Às vezes nós tínhamos que descer do carro, andar a pé alguns quilômetros para chegar ali na aldeia. Mas você chegava lá, tinha um celularzinho melhor que o nosso, porque o nosso não estava pegando, mas o dele estava. Não podia não ter comida, mas um celularzinho tinha.
Então, o evangelho será pregado no mundo, está sendo pregado no mundo todo. No mundo todo. Você pode abrir a internet, você pode ter aí mensagens, você pode escolher e pode ouvir a mensagem de todas as formas. Mais um sinal da volta de Jesus. Vocês acham que esse negócio de Facebook, de Instagram, de internet, de redes sociais, é para você ficar postando lá as pornografias, os nude? Que infelizmente agora é assim. Queima, Jesus. Queima. Você acha que isso tudo é para a gente ficar fofocando a respeito da vida do outro? Falar mal da vida do outro? Não, meu irmão. As redes sociais é para nós usarmos, para estarmos falando de Cristo, para estarmos falando que Jesus está voltando, para estarmos alertando as pessoas aonde chegar. A partir de hoje, tudo que você for postar, lembre-se, é para honra e glória do nome do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor, é para falar de Cristo, porque nós vamos ser cobrados. Nós vamos comparecer diante do Senhor e vamos dar conta dos bens, dos talentos, do tempo que Deus nos deu. A vida de Cristo também é comparada aos dias de Noé. Como foi nos dias de Noé? Está dizendo aqui: assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Comer é pecado? Beber é pecado? Casar é pecado? Não, mas quando isso toma o primeiro lugar na nossa vida, quando nós desprezamos a presença de Deus, a comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus, e nos empolgamos com as coisas deste mundo, aí sim, nós estamos correndo o risco de ficar do lado de fora. Tudo que nós fizermos, seja comer, seja beber, o que for, seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Tem gente que, não tem um emprego, não. A gente ora, Deus abre as portas, não vem mais na igreja. Não, pastora, porque agora não tem tempo mais. Não estou falando de quem trabalha no horário do culto, não. Eu estou falando de gente que arruma desculpa, não tem tempo, está cansado. Por quê? Para as coisas de Deus está cansado? Você está investindo aonde? Onde você está colocando o seu tesouro? Nas coisas aí do anticristo desfrutar? Não é errado comprar carro, não é errado conquistar uma casa, nada disso. Mas aonde está o teu coração? Qual é a prioridade da sua vida? O que tem tomado o primeiro lugar na sua vida? Como cristão, como servo de Deus, realmente Deus ocupa o primeiro lugar? Seja franco, meu irmão, minha irmã. O tempo que Deus te deu, o que você tem feito dele? Você tem gasto esse tempo em quê? Ficar vendo novela? Dando ibope para a Rede Globo? O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. O que você fez? Nesse capítulo, o Senhor fala sobre os talentos. Ele nos deu talento para você, deu talento para você estar granjeando, trabalhando em prol. E nós vamos ser chamados a prestar conta. O que você fez com o dom que eu te dei? Com os talentos que eu te dei, o que você fez? Não, eu engavetei, eu deixei para depois, eu posterguei. Não, depois eu faço. A obra de Deus, depois eu faço. Falar de Jesus, depois eu faço. Ir no hospital, depois eu faço.
coloquei na sua mão. Eu achei que era só meu, Deus. E aí eu comecei a desfrutar um carro novo, uma lancha nova, uma casa nova. Eu achei que fosse só meu. Não, meu irmão, nós fomos chamados para ser mordomos fiéis. Não é só fazer as coisas como as virgens insensatas. As virgens sensatas, cristãs, com certeza vinha na igreja, mas fazia isso como um ritual. Fazia isso não por um amor ao noivo, faz por obrigação. Características dos dias de Noé que estão acontecendo em proporções muito maiores nos nossos dias. Perversidade do homem, maldade aumentando, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, desprezo com as palavras proféticas de Deus, a ponto de Deus dizer: eu me arrependo de ter feito o homem. Eu me arrependo de ter feito o homem. Será que qual é o sentimento que eu causo em Deus quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você? Eu me arrependo de ter feito esse homem. Eu me arrependo de ter feito essa mulher. Ou então Ele, servo bom, serva boa e fiel, a quem eu tenho muito prazer. Qual é o sentimento que você está causando em Jesus hoje? O noivo está voltando para buscar a sua igreja. O noivo está voltando para buscar a sua igreja. Você faz parte dessa primeira leva? Ou quer ficar aqui para cuidar da igreja, aqui, catedral da família, depois que a gente subir? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Se com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é fácil ser cristão? Fala para mim. Levanta a mão aí quem acha que é fácil ser cristão. Com a presença, se nós estamos aqui, é por causa do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que renova as nossas forças, que nos fortalece, que dá aí uma água da vida para a gente ficar renovado e poder continuar caminhando. Irmãos, o sentimento que às vezes a gente tem é assim: oh Deus, eu queria tanto tirar umas férias desse negócio de ministério. Esse negócio dá muito trabalho, é muita canseira. Para que o Senhor me chamou para isso, Senhor? Estava tão bem. Irmãos, eu confesso para vocês, que chega final de ano aqui, eu digo para Deus: Deus, todo mundo pode entregar o seu cargo no final do ano, por que eu não posso entregar o meu? Deus diz: não, Cássia, eu preciso de você na minha obra. Eu preciso de você na minha obra. Alerta o povo, Cássia, continua, persevera, vai adiante. Arrebata aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno. Tira eles deste caminho, traga eles para o caminho que conduz à salvação em Cristo Jesus. Continua falando, continua sendo atalaia, continua. Eu falo: Senhor, só porque é para o Senhor. Porque se fosse por outras coisas eu desistia. Mas por causa do Senhor, e por causa do que o Senhor fez por mim, eu vou continuar. Eu vou continuar, Senhor. A despeito das lutas, das tribulações. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu tenho sentido um peso muito grande ultimamente. Meu coração está angustiado. Está angustiado. Porque às vezes eu vejo a igreja dispersa, eu vejo a igreja indiferente, eu vejo que a gente luta, e as pessoas viram as costas e não querem saber.
vamos continuar. Porque muitos serão salvos, muitos serão arrebatados, muitos vão morar na eternidade com o Senhor. Muitos, um dia, irmão, quando chegarmos lá, muitos virão agradecer e dizer: obrigado, 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 porque você não parou, obrigado porque você não desistiu, obrigado porque você continuou, obrigado porque muitas vezes você abriu da sua mão, da sua própria vida, em função da obra de Deus. Urabaixo indiquente abassuriando labaias. Ui abassuriando labaias. Nos últimos dias, tempos terríveis, apóstolo Paulo, na segunda carta aos Timóteos, disse: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes, sem amor pela família. Meu Deus, oh meu Deus, às vezes eu me sinto assim: Senhor, às vezes a gente tem falhado. Onde nós temos falhado? Nós temos investido tanto nas famílias, nos lares, nos casamentos, e às vezes a gente fica vendo pessoas se divorciando, pessoas dentro da igreja traindo os seus cônjuges, pessoas dentro da igreja enviando coisas pornográficas para o outro, pessoas dentro da igreja viciados em pornografia. E eu me sinto assim: Senhor, meu Deus, às vezes eu me sinto, nós estamos falhando. Onde nós temos falhado? Família, o diabo tem investido todas as suas armas contra este projeto. E tem muita gente que está ajudando o diabo. Ah, pastora, lá na minha casa o diabo está cirandando. Quem deixou ele cirandar dentro da sua casa? Homens que não assumem a posição de sacerdotes dentro do lar. Mulheres tolas, que não estão edificando a sua casa sobre a rocha. Murmuradeiras, faladeiras, que não têm cumprido o seu papel também. Eu não tive um pai cristão, eu tive um pai alcoólatra, eu tive um pai adúltero, eu tive um pai que cometeu muitos erros e pecados nessa vida. Mas eu tive uma mãe, que foi firme, que não se deixou abalar, que perseverou, que continuou lutando pela família, pela casa, e hoje está aí, ela está colhendo os frutos. Essa semana ela foi consagrada missionária. Muita honra a esta mulher que já é missionária há muitos anos. Desde que ela se converteu, ela é uma missionária, porque ela tem falado de Cristo com a sua vida, com as suas atitudes, com a sua fé, com a sua confiança em Deus. Minha mãe tem colocado muitas pessoas dentro da arca. Muitas pessoas dentro da arca, através da fé e da confiança dela em Deus. Se hoje nós estamos aqui,
Se hoje eu estou aqui nesse púlpito, se hoje meu irmão Carlos Vilela está aqui, pastor, minha irmã Eliana, missionária, vai ser consagrada, que ela estava viajando, mas vai ser consagrada agora também. Meu marido, um pastor, minha cunhada, uma pastora, meus sobrinhos, meus filhos servindo ao Senhor. É porque teve uma mulher, que não abriu mão da sua família. Teve uma mulher que depositou a sua confiança em Deus. Teve uma mulher que não desistiu. Porque ela dizia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi fácil? Nem um pouco. Pergunta para ela: mulher, você está querendo largar seu casamento? Dá uma conversadinha com a minha mãe. Seu marido está custoso. Dá uma conversadinha com a minha mãe, por favor, antes de você tomar qualquer atitude. Esses dias até um adolescente falou para a mãe dele: mãe, olha na irmã Terezinha. Vale a pena. Vale a pena, dá trabalho, mas vale a pena. Jesus está voltando. E você está pronto a encontrar com Ele? Vamos ficar de pé? Jesus está voltando. Hoje eu estou aqui como uma alerta, como uma atalaia, dizendo para você, para mim e para você: prepara para encontrar com o seu noivo. Igreja, se prepara para esse encontro glorioso. Porque os dias são maus e vão ficar pior. Depois que Jesus voltar, a igreja subir, aí sim, eu espero que ninguém vai ver. Porque todos nós vamos estar lá na glória, amém? Mas se agora são dias terríveis, imagina na grande tribulação. Eu queria que não vou chamar ninguém aqui à frente. Não, eu vou chamar. Você que quer fazer uma aliança com o Senhor, você que quer reconciliar com Deus, você quer que dizer para o Senhor: Senhor, se o Senhor voltar, eu estou pronto. Eu não estava não, mas a partir de hoje eu estou pronto, eu quero fazer essa aliança com você. Saia do seu lugar agora e venha fazer uma aliança com Deus. Dizer: Senhor, eu não quero ser as virgens insensatas que vão ficar não. Senhor, eu não quero ouvir do Senhor. Afasta-te de mim para o fogo eterno. Senhor, eu não quero isso para a minha vida não, Senhor. Eu quero ouvir da boca do Senhor: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Vinde, benditos de meu Pai, vindes, benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, quando estava preso e foste me visitar, era forasteiro e me recebestes. Vinde, benditos de meu Pai. Quais são as palavras que você quer ouvir do Senhor? Desperta, igreja, desperta desse sono, dessa sonolência, da negligência, da indiferença. Desperta, igreja, desperta, igreja. Se alegre em Deus, se alegre em Deus, pela tua salvação, pela tua libertação, pela tua comunhão. O Espírito Santo de Deus está aqui, o azeite está à sua disposição. Tem azeite à sua disposição. A unção do Espírito Santo de Deus está neste lugar. Encha as suas candeias, encha as suas candeias. Seja cheio da presença de Deus. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos
diante dele. Ora manda la bassuria da maias. Ora gaitia bassuria da baixua. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, gaitia bassuria da maias. Oh, gaitia da maias. Ia bassuria da maias. Oh, Guilherme, o diabo tem tentado contra a sua vida para te matar, para roubar os planos que Deus tem para você. Meu filho, persevera em Deus. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar como um atalaia, como um missionário, como um obreiro na casa dele, para você arrebanhar as vidas que estão caminhando a passos largos do inferno. Guilherme, se posicione em Deus. Guilherme, não deixa o diabo roubar o que Deus tem para a sua vida, Guilherme. Ei, a unção está aqui nesse lugar. A unção está neste lugar. O óleo está aqui nesse lugar. É o óleo que te lubrifica. É o óleo que te santifica. É o óleo que te prepara. É o óleo que te protege. É o óleo do Espírito Santo de Deus. Agora depende de cada um de vocês. Depende de cada um de vocês assumir esse óleo, se posicionar em Deus. Ura manda la bassuria da ora gaixuria da bassuria da ora da bassuria da maias. Ora gaixuria da bassuria da maias. Ia bassuria da bas. Levanta as suas mãos. Glorifica esse Deus. Glorifica esse Deus. Exalte a Ele. Exalte a Ele. Ora manda la bassuria da maias. Ora bassuria da bassuria da maias. Ia bassuria da bassuria da maias. Ura manda la maias. Ora manda la maias, Jurianda la maias. Você quer receber oração? Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Vem encher suas lamparinas. Vem encher até transbordar. Ora manda la basurianda la maias. Ura manda la basurianda la maias. Senhor, meu Deus, nesta noite nós estamos aqui, meu Deus, nos enchendo do Senhor, nos enchendo do Teu Espírito Santo. Oh, e a basurianda la maias. Oh, rianda la maias. Oh, e a basurianda la maias. We a maias, surianda la maias. We a maias, we indicate e a surianda la maias. We a basurianda la maias. Ura basurianda la maias. Urigate a basurianda la maias. Ura la surianda la maias. Ora, yes. Ora basurianda la maias. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.